Galera, mais uma videoaula de Direito Administrativo 1, uma videoaula que se refere a GAP 03, que versa sobre serviços públicos. Hashtag Orgulho de Cerezanque, vamos lá, um pouquinho de conhecimento. Serviços públicos fazem parte da função administrativa, são as atividades mais relevantes da função administrativa, ou seja, o núcleo do gerenciamento do interesse público consiste nos serviços públicos. A função mais relevante de toda a função administrativa, a atividade mais relevante de toda a função administrativa, o cerne da função administrativa se encontra nos serviços públicos. Serviços públicos que têm princípios, serviços públicos que têm classificação. Bem, a primeira classificação de serviços públicos é aquela que analisa se o serviço pode ou não ser prestado pela iniciativa privada. Serviços públicos que não podem ser prestados pela iniciativa privada são serviços públicos que só podem ser executados diretamente pela AP. Estes nós chamamos de serviços públicos exclusivos. Serviços públicos exclusivos só podem ser prestados pela AP, não podem ser executados pela iniciativa privada. São serviços monopolizados, são os monopólios estatais. Exemplos: serviços de cartografia, serviços de estatística, serviços de atividades nucleares, como o transporte de atividade nuclear, não é a produção de atividade nuclear. São serviços públicos considerados exclusivos, monopólios. Há uma discussão sobre os serviços públicos dos Correios e Telégrafos. A Constituição não permite que haja delegação desses serviços. Uma parte da doutrina defende que não é possível delegar, mas existe uma lei da franquia que franqueou os serviços de Correios. Por isso é que existem agências franqueadas, mas essa lei é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, é muito provável que logo o Supremo diga se os serviços de Correios são monopólio, são serviços exclusivos e, portanto, não podem ser franqueados ou não. Mas, por hora, fiquemos com essa divergência, não é? Os serviços públicos que podem ser prestados pela iniciativa privada, podem ser desenvolvidos pela iniciativa privada, são chamados de serviços públicos não exclusivos. Serviços públicos não exclusivos, prestados, portanto, que podem ser prestados pela iniciativa privada, são serviços que têm a sua execução indireta. Serviços de duas subespécies. Eu tenho o serviço público não exclusivo privativo, é aquele em que é aquele prestado pela iniciativa privada, mas que exige um ato formal. Então eu terei uma delegação de serviço público. Uma delegação que se materializa num contrato de concessão, num contrato de permissão ou num ato administrativo unilateral chamado autorização. Serviço público não exclusivo e privativo é aquele que é delegado à iniciativa privada. Temos aí o serviço público de telefonia, o serviço público de transportes, são normalmente os serviços públicos que a iniciativa privada vende para o consumidor, usuário, para o administrado. Serviços públicos de fornecimento de água também pode ser delegado, é um serviço público privativo, não é? Serviços de transporte terrestre, não é? Transporte aéreo, são serviços públicos não exclusivos e privativos. É preciso um ato formal para que a iniciativa privada os forneça, os preste. E os serviços públicos não exclusivos também podem ser não privativos. Serviço público não privativo é aquele serviço público livre. A iniciativa privada o fornece independente de um ato formal. Não há delegação de serviço público. Segunda classificação de serviços públicos. Observa a natureza do serviço prestado. E só há dois tipos de serviço público quanto à natureza do serviço prestado. Ou o serviço público é social, está contido sobretudo no título 8º da Constituição, da ordem social. Temos vários serviços públicos na ordem social, não é? Estes serviços públicos podem ser ou não delegados. Alguns serviços públicos sociais são livres, são não privativos, como a saúde, por exemplo. Como a cultura, serviços públicos culturais são livres, não são passíveis de delegação, a iniciativa privada os fornece
independente de uma delegação de serviço público, não é? Formal. E serviços públicos sociais também podem ser serviços públicos delegados, privativos. Mas, quanto a essa segunda classificação, além de serviços públicos sociais, que são os basicamente previstos no título 8 da CF, temos os serviços públicos do artigo 21 da Constituição Federal. Serviços públicos de natureza econômica, serviços públicos de utilidade econômica. Ali temos serviços de telecomunicações, serviço de transporte, serviço de telefonia, não é? Que é serviço de telecomunicação, serviço público que pode ser transferido para a iniciativa privada, mas que é serviço público delegado, que exige um ato formal de concessão, permissão ou autorização. Então, os serviços públicos de natureza econômica necessariamente exigem a delegação. Os serviços públicos de natureza social podem ou não exigir delegação. Por exemplo, um serviço público de natureza social, fornecimento de água, recolhimento de lixo, não é? Saneamento básico, fornecimento de água e esgoto, não é? São serviços públicos sociais que exigem delegação. Alguns serviços públicos sociais não exigirão. A terceira classificação de serviços públicos visualiza o usuário. Quando eu posso identificar o usuário, quando é possível identificar o usuário, eu posso individualizá-lo, eu tenho o serviço público uti singuli. Quando eu não posso identificar o usuário, quando não é possível individualizar quem está usando o serviço público, eu chamo esse serviço público de uti universi. Eu posso ou não cobrar pelo serviço público. Se eu cobro pelo serviço público uti universi, eu devo cobrar do usuário que não é individualizado, ou por meio de imposto, ou por meio de contribuição. Ambos tributos. Se eu quero cobrar do usuário agora individualizado, identificado, o serviço público uti singuli, eu posso cobrar por meio de taxa, que é um tributo, por meio de pedágio, que é um tributo, por meio de tarifa, que não é tributo. Tarifa é uma contribuição particular paga pelo usuário identificado. Não existe tarifa mínima. Portanto, se eu não utilizo o serviço, eu não posso cobrar tarifa do usuário. Se o usuário não utiliza, ele não pode ser cobrado. Por isso que a energia elétrica em Minas não tem tarifa mínima. Porque tarifa remunera serviço uti singuli, não é tributo. A tarifa pode ser majorada por um ato administrativo. A tarifa pode ser majorada de imediato, mas eu só posso cobrá-la se o usuário realmente utilizou o serviço público. Então, se eu usei energia, eu pago. Se eu não usei, eu não pago a tarifa. Se eu usei telefonia, eu pago. Se eu não usei, eu não pago. Já os serviços públicos cobrados por taxa, por pedágio, serviços públicos uti singuli, ou serviços públicos uti universi, cobrados por imposto ou contribuição, ou seja, serviços públicos cobrados por tributos, só podem ser cobrados se a lei assim instituir. Tributo, seja imposto, seja taxa, seja pedágio, seja contribuição, só pode ser majorado por lei, salvo exceções. E o aumento do valor cobrado só tem eficácia no ano seguinte. É o chamado princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade significa que eu só posso cobrar o aumento no ano seguinte. Vejam, os serviços públicos podem ser, então, remunerados. E agora eu abordo o tema princípios. O primeiro princípio de serviço público é o princípio da modicidade. O princípio da modicidade significa que eu posso cobrar ou não pelo uso do serviço. O usuário pode ou não cobrar, pode ou não ser cobrado por estar usufruindo do serviço público. Se eu cobro,
eu posso cobrar um serviço público por imposto, por contribuição, se ele é uti universi. Posso cobrar esse serviço por taxa, por tarifa ou por pedágio, se ele é uti singuli. A taxa pode ser cobrada, inclusive, se o serviço não é usufruído, mas é disponibilizado. Taxa mínima de água, serviço público de água, mesmo que eu não utilize, eu pagarei na minha residência uma taxa mínima, porque a taxa pode ser cobrada mesmo quando o serviço não é utilizado, mas é disponibilizado. Já o pedágio, a tarifa, não. Eu só pago pedágio se eu utilizei o serviço. Eu só pago a tarifa se eu utilizei o serviço uti singuli, né? Tarifa, pedágio e taxa são formas de remuneração de serviços públicos uti singuli, em que o usuário é plenamente individualizado. Só que tarifa e pedágio só podem ser cobrados se eu utilizei. Taxa pode ser cobrado mesmo quando o usuário não usufrua. Se ele foi disponibilizado o serviço, eu posso cobrar. Já o serviço uti universi, se for cobrado do usuário, como eu não consigo identificar quem são os usuários, eu cobro por contribuição. Olhem aí a contribuição de iluminação pública. Eu não consigo individualizar o usuário. A iluminação pública é um serviço uti universi. Ou por impostos, IPVA, imposto de renda, não é? Que são destinados a remunerar os serviços públicos de modo geral. Muito bem. O princípio da continuidade me garante que eu posso cobrar ou não. O princípio da modicidade, o princípio da modicidade me garante que eu posso cobrar ou não pelo serviço público. Mas se eu for cobrar, a cobrança, pelo princípio da modicidade, deve ser razoável. Eu não posso remunerar um serviço público visando lucro. Portanto, quando a AP desempenha o serviço público, quando ela presta o serviço público, ou quando essa prestação é indireta pelo delegado de serviço público, leia-se, delegado concessionário, permissionário ou autorizado, esta remuneração não pode visar o lucro. A função da remuneração, da cobrança do serviço público é para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviço público. É para manter o contrato viável. O usuário remunera para que haja viabilidade econômica para a prestação de serviço público. Isso tem total vínculo com a política tarifária. Política tarifária significa que a administração pública deve só reajustar a remuneração dos serviços públicos a fim de garantir a viabilidade econômica desta prestação. Esse é o princípio da modicidade. Segundo princípio que rege o serviço público é o chamado princípio da mutabilidade ou adaptabilidade. O princípio da mutabilidade significa que não há direito adquirido ao regime jurídico dos serviços públicos. Eu que celebrei um contrato de delegação de serviço público, sou concessionário, permissionário ou autorizado, não posso invocar o contrato para não respeitar regras novas. A administração pode mudar as regras no meio do jogo, ela pode exigir de mim, delegado, mais do que ela exigia. E eu sou obrigado a cumprir as novas normas. Não posso invocar o contrato para me resguardar, para me proteger. Não posso invocar direito adquirido. Isto é princípio da mutabilidade. Terceiro princípio que norteia o serviço público é o chamado princípio da universalidade. Os serviços públicos são prestados de modo geral. Todos somos usuários em potencial dos serviços públicos. A administração pode cobrar pelo serviço, pode instituir requisitos para que nós tenhamos acesso ao serviço público, mas não pode impedir que nós, pagando se ele for remunerado e preenchendo os requisitos se eles forem exigidos, tenhamos acesso ao serviço público. Isso é universalidade. Disponibilizar o serviço público para todos. Isto não impede que ele seja cobrado e nem impede que eu tenha requisitos para usufruir do serviço público. E o quarto princípio, e aqui eu chamo a atenção dos senhores, é o chamado princípio da continuidade. O princípio da continuidade significa que o serviço público não pode ser nem interrompido nem suspenso de modo absoluto
nem de modo permanente, nem de modo total. Há exceções. Eu posso suspender ou interromper de modo parcial, relativo, temporário. Quais são as 4 exceções à continuidade? Primeira, motivos de emergência e urgência. Ocorreu um acidente, uma força maior, a água da cidade foi contaminada, porque caiu dentro do reservatório de água uma substância tóxica. A administração pública suspenderá o serviço público de fornecimento de água e não é preciso motivação, não é preciso aviso prévio. É preciso motivar, justificando que houve uma situação de emergência, mas não é preciso aviso prévio. Segundo motivo, então. Primeiro, urgência e emergência. Segundo motivo técnico. A administração pretende melhorar o fornecimento de serviço público. Então, ela pretende melhorar as redes de energia elétrica, pretende melhorar a tubulação de água, pretende melhorar o serviço de telefonia, de internet. Ela suspende por algum tempo para melhorar a rede. Motivo técnico. Precisa ocorrer aviso prévio. Terceiro motivo, terceira exceção à continuidade, terceiro motivo que suspende o serviço público temporariamente. Greve. É possível greve no serviço público. O Supremo, no mandado de injunção, definiu que a lei de greve da iniciativa privada se aplica ao serviço público. Portanto, se a administração presta o serviço público de modo direto, por meio de APD ou API, ou se ela presta o serviço público de modo indireto, delegando para a iniciativa privada, é possível que haja greve, mas é preciso respeitar um mínimo de fornecimento de serviço público. Esse mínimo é o razoável. A doutrina costuma dizer que 30% do serviço público tem que ser fornecido durante a greve, e é também preciso respeitar o aviso prévio. Para os chamados serviços públicos essenciais, o aviso prévio deve ser de no mínimo 72 horas de antecedência. Eu preciso dar a comunicação ao usuário previamente. E quarta exceção, a continuidade, é a falta de pagamento, o inadimplemento. O usuário não pagou pelo serviço público. Vejam, a doutrina defende que se o serviço público é de natureza essencial, a falta de pagamento não permite a suspensão do serviço público. Mas, infelizmente, o STJ entende que é possível. A falta de pagamento é um dos motivos, porque se eu permito que o usuário utilize e não pague, eu comprometo o sistema na visão do STJ e acabo contribuindo para a falência do delegado de serviço público, para a sua quebra, e aí eu prejudicaria todos os usuários de serviço público. Portanto, o motivo chamado falta de pagamento e inadimplemento é possível para o STJ, como justificativa para suspender a continuidade do serviço público, para interromper o serviço público, como exceção à continuidade, mas é preciso aviso prévio. Galera, temos aqui então 4 princípios do serviço público, 3 classificações de serviço público. Valeu, hashtag só Exam, que aprova mais que Exam que no AB. Abraços, até a próxima.